Madoka tinha 45 anos e vivia numa pequena vila perto de Viseu, no coração da região centro de Portugal. Durante mais de 2 décadas, dedicou-se inteiramente à sua família, vivendo como uma dona de casa comum, cuidando do marido e do filho. O marido, Rui, tinha 48 anos, um homem calmo e trabalhador, e o filho, Tiago, acabará de fazer 20 anos. Quando Tiago se tornou adulto e começou a viver quase sempre fora de casa, as rotinas de Madoka mudaram drasticamente. As manhãs já não precisavam de correria para preparar o pequeno almoço do filho, e as noites eram passadas a sós com Rui, conversando sobre coisas simples, mas com uma sensação estranha de vazio. Madoka sentia que a vida que conhecera até ali estava a mudar, e com ela, também a sua identidade. Durante anos, fora mãe e esposa, colocando as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar. Agora, com mais tempo livre, começava a questionar o que viria a seguir para si. Foi então que apareceu a ideia dos encontros entre amigas, as chamadas noites de chá e conversa, uma tradição popular nas aldeias portuguesas para juntar vizinhas e amigas. Madoka, a amiga Teresa de 48 anos, a Lourdes de 45 e a Carla de 47, todas com filhos na mesma fase da vida, começaram a combinar jantares em casa umas das outras. Era uma forma de recuperar a alegria e a cumplicidade que a maternidade tantas vezes ofuscava. A primeira reunião aconteceu em casa de Madoka. Ela preparou, com carinho, uma travessa de rissóis caseiros, uma receita herdada da avó, com a massa crocante e o recheio suculento, que logo conquistou todas. Rui, sempre compreensivo, encorajou-a a sair e desfrutar da noite. As amigas trouxeram vinho do Douro, saladas fresquinhas e um cabaz de queijos regionais. Riram, falaram dos filhos, das frustrações dos maridos, e relembraram os tempos de juventude, numa atmosfera de leve nostalgia. Numa noite de outubro, o encontro decorreu na casa elegante de Teresa, numa urbanização calma nos arredores de Viseu. A sala ampla estava iluminada por candeeiros de ferro forjado, e o aroma dos pratos preparados com esmero preenchia o ar. Teresa tinha feito um assado de vitela com ervas aromáticas, Lourdes trouxe uma salada de pimentos e azeitonas, Carla apresentou uma tábua de enchidos e queijos, e Madoka, como sempre, levou seus rissóis. Enquanto se deliciavam, entre um gole de vinho e uma gargalhada, Madoka partilhou uma queixa comum. Rui já não a olhava como antes, parecia um estranho. As amigas, com compreensão, concordaram. É o costume, a rotina engole-nos como uma sopa quente num dia de inverno. Teresa tentou animar o grupo. Mas isso é sinal que a casa está segura, não é? Lourdes acrescentou com um sorriso maroto. Às vezes só queremos que nos vejam como mulheres, não só como mães ou donas de casa. O relógio marcou quase as 23 horas quando Teresa sugeriu que ficassem a dormir, como nos velhos tempos da faculdade. As risadas aumentaram e o ambiente ficou ainda mais leve. Madoka hesitou, lembrando-se do compromisso de visitar a mãe no hospital na manhã seguinte. A mãe, com saúde frágil, estava internada há meses, e Madoka fazia questão de a visitar todas as semanas. Foi então que, do fundo da cozinha, surgiu a voz calma de Manuel, o marido de Teresa. Com um sorriso gentil e um casaco de lã ainda por vestir, ofereceu-se para levar Madoka até casa de manhã cedo. Não se preocupe, Madoka. Gosto de conduzir à noite, e assim não a deixo ir sozinha. Relutante, mas sentindo-se segura, Madoka aceitou. O carro, um robusto SUV preto, deslizou pelas ruas silenciosas da vila. Lá fora, as luzes dos candeeiros lançavam sombras longas e dançantes. Manuel, um homem de 50 anos com olhos tranquilos e um sorriso discreto, mostrou-se um ouvinte atento enquanto Madoka falava sobre a mãe, o filho e as pequenas inquietações da vida. Quando estavam quase a chegar, o carro desviou para uma rua deserta perto de um parque. Manuel parou o motor e, num tom que misturava nervosismo e sinceridade, revelou um segredo guardado há muito tempo. Estava apaixonado por Madoka desde a primeira vez que a viu. Surpresa, ela tentou responder, mas foi interrompida pelos lábios dele, num beijo suave e inesperado. O calor que sentiu foi uma mistura de culpa e desejo, como a brisa de verão que, apesar de suave, não deixa de ser provocante. Era a primeira vez em mais de 20 anos que se sentia assim, desejada e viva como mulher. Manuel tocou-a delicadamente, e Madoka deixou-se levar, esquecendo por instantes o mundo lá fora. A noite quente e o espaço reduzido do carro transformaram-se num palco onde emoções reprimidas e desejos secretos se libertaram. Entre suspiros contidos e carícias furtivas, Madoka sentiu-se renascer, perdida entre o proibido e o prazer. Finalmente, quando a realidade ameaçou voltar, Manuel parou, ajudou-a a recompor-se e conduziu-a até casa, onde a tranquilidade da noite envolvia tudo. Madoka entrou silenciosamente, evitando acordar Rui, e dirigiu-se ao chuveiro, onde a água quente lavava não só o corpo, mas também as dúvidas que começavam a invadir a sua mente. Deitada, olhando para o teto, não conseguiu dormir.
As imagens daquela noite repetiam-se na sua cabeça, misturadas com sentimentos contraditórios. O que tinha feito? E o que isto significava para o seu futuro? No dia seguinte, a visita-mãe trouxe um inesperado elogio. Madoka, estás diferente, mais bonita. Um comentário simples, mas que fez o coração dela acelerar. Por dentro, sabia que algo tinha mudado para sempre. E, enquanto a vida parecia seguir o seu curso, uma mensagem no telemóvel fez o seu coração saltar. Era Manuel, a pedir para se encontrarem novamente. Mal sabia Madoka que aquela noite seria apenas o começo de uma história que iria abalar as suas convicções e desafiar tudo que acreditava sobre amor, lealdade e desejo. Mas, mal ela sabia, um segredo ainda maior a esperava naquela mesma noite. Um segredo que iria virar a sua vida do avesso e revelar que, por vezes, o verdadeiro perigo está mais perto do que se imagina. Nos dias que se seguiram, Madoka sentiu-se envolta numa mistura de excitação e apreensão. O contato diário com Manuel tornava-se um vício silencioso, um segredo que a fazia sorrir nos momentos mais inesperados, mesmo enquanto preparava o almoço ou estendia a roupa no varal. O seu olhar adquirira um brilho especial, um misto de mistério e confiança que não passava despercebidas amigas nas noites de chá e conversa. Numa dessas noites, na casa da Carla, decorada com azulejos tradicionais e móveis em madeira escura, Madoka apareceu vestida com um vestido azul marinho justo, que realçava as curvas suaves do seu corpo maduro. O tecido sedoso deslizava até meio das coxas, deixando entrever as pernas torneadas, realçadas por umas sandálias de salto médio, douradas, que brilhavam sob a luz amarelada das velas. Um colar de pérolas discretas descansava no seu pescoço, e o verniz vermelho nas unhas completava o conjunto com um toque sensual, sem nunca ultrapassar a linha do elegante. As amigas notaram imediatamente a transformação, trocando olhares cúmplices e sorrisos maliciosos. Madoka, estás a ficar uma verdadeira femme fatale da beira alta, brincou Lourdes, enquanto servia mais um copo de vinho tinto, da região do Dão. A risada que se seguiu encheu a sala de uma energia contagiante. No entanto, apesar da alegria aparente, Madoka mantinha um segredo que a consumia silenciosamente. Naquela noite, após a despedida das amigas, recebeu uma mensagem inesperada. Era de Elder, o marido de Teresa. Um homem reservado, de 46 anos, com uma presença imponente, mas um sorriso raro e genuíno que desconcertava Madoka sempre que o via. Podemos falar? É urgente, dizia a mensagem simples, mas carregada de significado. O coração de Madoka acelerou, misturando medo com uma curiosidade perigosa. Decidiu aceitar o convite, marcando encontro no mesmo parque onde tudo tinha começado, naquela noite de outubro que mudará sua vida. Quando chegou ao local combinado, a escuridão envolvia o parque como um manto espesso, interrompido apenas pelo brilho distante dos candeeiros da rua. O frio de novembro fazia o ar parecer mais denso, e Madoka apertou o casaco à volta do corpo, tentando afastar o arrepio que não vinha só do tempo. Ao aproximar-se do carro preto que estava estacionado perto da entrada, viu Elder sentado no banco do passageiro, com uma expressão séria, mas acolhedora. No banco do condutor estava Manuel, que lançou um olhar rápido e enigmático a Madoka. Desculpa o susto, Madoka, começou Elder, mas precisamos de esclarecer algumas coisas. Madoka sentiu um nó na garganta, tentando entender para onde aquilo iria. Elder continuou: Manuel e eu temos algo para te contar, algo que achamos que tens o direito de saber. Com um suspiro profundo, Manuel falou: Madoka, nós dois temos sentimentos por ti há muito tempo. Não é fácil admitir, mas quando descobrimos que ambos sentíamos o mesmo, decidimos ser honestos contigo. Madoka ficou em silêncio. O mundo à sua volta parecia rodar mais devagar. Dois homens, marido e amigo, confessando amor por ela? Era como um daqueles romances impossíveis que só se vê nos filmes antigos, daqueles com fado ao fundo e chuva a cair pelas ruas estreitas de Lisboa. Elder acrescentou, num tom mais suave: não queremos magoar ninguém, principalmente os nossos cônjuges. Isto é um segredo que guardamos a 7 chaves. Mas queríamos que soubesses a verdade para não haver mentiras entre nós. Madoka sentiu o peso daquela confissão apertar o peito, mas também uma estranha sensação de libertação. O inesperado e o proibido entrelaçavam-se numa dança complexa, onde o desejo e a culpa se confundiam. Sem saber bem como reagir, deixou-se levar pela mão estendida de Manuel, que a guiou para o banco de trás do carro. Elder aproximou-se e sentou-se ao seu lado, e naquele espaço exíguo, entre suspiros e toques furtivos, Madoka entregou-se a sensações que nunca antes experimentara. O calor dos corpos, o perfume subtil da água de colônia de Elder misturado com o aroma suave do seu batom, criavam uma atmosfera de intimidade proibida. As mãos de Manuel, firmes mas delicadas, exploravam cada curva do seu corpo, enquanto Elder a olhava com uma ternura quase paternal, mas com fogo nos olhos que denunciava a paixão contida. O carro tornou-se um refúgio, um mundo à parte onde os limites eram redefinidos, onde Madoka descobria pedaços de si que estavam adormecidos há muito tempo.
A tensão entre os três crescia, entrelaçando-se numa coreografia de desejos e emoções conflitantes. Mas, no meio daquele turbilhão, uma dúvida persistia na mente de Madoka. Até onde poderia ir aquele jogo perigoso? E, acima de tudo, quem mais saberia daquilo? Porque, apesar de toda a cumplicidade, havia algo que os três escondiam, algo que, se descoberto, poderia destruir tudo. Enquanto a noite avançava e o nevoeiro começava a envolver o parque, uma sombra silenciosa observava, distante, mas atenta. Alguém que conhecia os segredos escondidos sob a superfície calma daquela vila, e que esperava o momento certo para agir. A história de Madoka, Manuel e Elder estava longe de terminar. Pelo contrário, estava prestes a entrar numa fase ainda mais intensa, onde o passado e o presente se iriam confrontar numa tempestade de revelações e emoções. No silêncio daquela noite, uma última mensagem surgiu no telemóvel de Madoka, carregada de mistério e ameaça. Se pensas que podes brincar com fogo sem te queimares, estás muito enganada. Que estaria para vir? Quem enviava aquela mensagem? E que segredos ainda estariam por desvendar naquele pequeno recanto de Portugal? A resposta, Madoka sabia, estava apenas a começar a ser escrita. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções para Madoka. Entre encontros secretos e represas de sentimentos, a sua vida tornou-se uma teia complicada onde cada passo precisava de ser medido com cuidado. O trio, Madoka, Manuel e Elder, mantinha sua relação oculta, aproveitando as breves noites no parque para se perderem no mundo próprio, onde as regras da rotina e do dever pareciam não existir. Numa tarde chuvosa em Viseu, Madoka recebeu um convite inesperado para jantar na casa de Manuel. A sua residência, uma moradia acolhedora com janelas amplas e uma varanda que dava para um jardim florido, refletia a personalidade tranquila e meticulosa do homem que a receberia. Ao entrar, Madoka notou imediatamente o cuidado nos detalhes. A mesa posta com uma toalha de linho branca, talheres finos e um aroma suave de alecrim e limão que se espalhava pelo ar vestia um vestido de seda verde esmeralda que caía delicadamente sobre o corpo, realçando a sua silhueta madura sem perder a elegância. Os sapatos de salto médio, num tom nude, alongavam as pernas com graça, enquanto um par de brincos dourados com pequenos pendentes de cristal capturava a luz suave do ambiente. O cabelo solto, ondulado, caía pelos ombros, e uma leve maquilhagem realçava os seus olhos castanhos, que brilhavam com uma mistura de nervosismo e expectativa. Manuel recebeu-a com um sorriso sereno, oferecendo-lhe uma taça de vinho tinto do Dão, a região vinícola próxima, famosa pelos seus sabores intensos. Entre conversas sobre literatura portuguesa, as memórias das festas tradicionais da aldeia e as pequenas aventuras do dia a dia, a tensão entre ambos crescia, carregada de olhares demorados e toques subtis. No entanto, a atmosfera calma foi interrompida por uma visita inesperada. Elder, o marido de Teresa, chegou sem avisar, trazendo consigo um ar de urgência. Vestia uma camisa azul clara, ligeiramente amarrotada, e os seus olhos verdes refletiam uma preocupação latente. Madoka, preciso falar contigo. É importante, disse, sem rodeios. O silêncio tomou conta da sala. Manuel olhou para Elder, depois para Madoka, num misto de inquietação e compreensão. Elder continuou. Recebi uma mensagem anônima, ameaçadora. Alguém sabe sobre nós. Alguém que quer destruir o que construímos. Madoka sentiu um frio percorrer-lhe a espinha, misturado com um súbito sentimento de vulnerabilidade. O segredo que mantinham, tão cuidadosamente guardado, estava em perigo. Quem poderá ser? Quem faria isto? Perguntou Madoka, tentando manter a voz firme, mas com o coração a bater acelerado. Manuel respondeu com um sorriso triste. Nesta vila pequena, onde todos se conhecem, é difícil passar despercebidos. Alguém está a vigiar-nos, e não é um amigo. Elder acrescentou. Temos de ser cuidadosos. A partir de agora, nada será como antes. Naquela noite, Madoka voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Rui, o marido, esperava-a com o jantar pronto, alheio à tempestade que se formava no coração da esposa. Madoka tentou manter a normalidade, mas sentia-se como uma atriz num palco onde o guião mudava a cada instante. Nos dias que se seguiram, as mensagens anônimas aumentaram, bilhetes deixados discretamente na caixa do correio, telefonemas silenciosos, olhares desconhecidos na rua. A tensão crescia, e com ela, a sensação de estar constantemente observada. No encontro marcado no parque, os três decidiram que era hora de enfrentar o mistério. Juntos, começaram a traçar um plano para descobrir quem os estava a ameaçar, conscientes de que a verdade poderia abalar não só a sua relação secreta, mas também as vidas de todos à sua volta. Enquanto a noite caía sobre Viseu, uma figura encapuzada observava a distância, sorrindo com malícia. Este jogo só agora começou, murmurou, desaparecendo nas sombras. Madoka. Manuel e Elder estavam prestes a entrar numa teia de segredos, traições e escolhas impossíveis que iriam testar os seus limites. Desafiar tudo aquilo em que acreditavam. E no silêncio da vila, uma pergunta pairava no ar.
Até onde iriam para proteger o que tanto desejavam, e a que preço pagariam pela liberdade de amar? O ar frio da madrugada envolvia as ruas estreitas de Viseu quando Madoka se despiu lentamente no quarto iluminado apenas pela luz tênue do candeeiro de cabeceira. O vestido verde esmeralda, que na noite anterior a tinha feito sentir-se uma deusa moderna, agora repousava amassado numa cadeira. Os seus pés, delicados e bem cuidados, tocavam o chão frio, enquanto um arrepio percorria-lhe a espinha, não só pelo frio, mas por uma ansiedade profunda que a consumia. Sentou-se à beira da cama, os olhos fixos no espelho antigo com moldura dourada que refletia uma mulher de 45 anos, cujos traços mostravam a beleza serena da maturidade, mas também a inquietude de quem vive um segredo perigoso. O cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros, e o brilho nos olhos deixava transparecer uma sensualidade contida, uma promessa de desejos ainda por explorar. Enquanto se preparava para o dia que se avizinhava, Madoka sentiu o peso da decisão que tomara. A sua vida dividia-se agora entre a rotina familiar, com o marido Rui e o filho Tiago, e aquele mundo paralelo onde Manuel e Elder preenchiam espaços de paixão e mistério. Era uma dança delicada, como caminhar na corda bamba entre o conhecido e o proibido. Naquela manhã, o telefone tocou com insistência. Era uma chamada de um número desconhecido, e o coração de Madoka acelerou. Atendeu, tentando controlar a voz. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, grave e distante, disse apenas: cuidado com quem confias, Madoka. Nem tudo é o que parece. O silêncio instalou-se. Madoka apertou o telefone contra o peito, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. Mais tarde, no café da vila, onde as paredes de pedra guardavam histórias de gerações, Madoka encontrou-se com Teresa e Carla para um almoço descontraído. Vestia uma blusa de seda branca que realçava o tom dourado da pele, acompanhada por uma saia lápis preta que delineava suas formas com elegância. Os brincos de prata, em forma de pequenas folhas, balançavam suavemente a cada movimento, dando-lhe um ar de sofisticação simples. As amigas notaram a mudança no seu comportamento, um misto de preocupação e determinação. Entre goles de café e pastéis de nata, Madoka partilhou, sem revelar tudo, o peso das ameaças e a sua vontade de descobrir a verdade. Tens de ser cuidadosa, Madoka, alertou Teresa, com a voz cheia de preocupação. Esta vila é pequena, mas às vezes os segredos podem ser mais perigosos do que imaginamos. Carla concordou, acrescentando com um sorriso irônico: e já sabes o que dizem, quando se mexe com fogo, é melhor ter um extintor por perto. Ou pelo menos um bom seguro para incêndios. Grupo riu, quebrando momentaneamente a tensão, mas o pensamento de Madoka continuava preso na teia que se formava à sua volta. Naquela noite, enquanto Rui dormia tranquilamente, Madoka recebeu uma mensagem no telemóvel, uma fotografia do parque onde se encontravam, tirada à distância, com uma frase que parecia um sussurro no escuro: nem tudo o que reluz é ouro. Confia em quem merece. A adrenalina subiu-lhe pelo corpo, misturando medo e desejo. Sabia que o jogo tinha mudado, e que agora as peças se moviam num tabuleiro onde a perda podia ser irreparável. E enquanto a lua cheia iluminava as ruas silenciosas, Madoka preparava-se para enfrentar o desconhecido, sabendo que, numa vila onde todos se conhecem, os mais profundos segredos são os que mais doem quando vem à luz. Mas a pergunta que ecoava na sua mente era clara e aterradora: quem estaria disposto a destruir tudo que ela amava, e até onde estaria ela disposta a ir para proteger aquilo que tinha conquistado no silêncio da noite? O silêncio envolvia a pequena vila de Viseu naquela noite fresca de inverno, enquanto Madoka percorria as ruas empedradas com passos lentos e cautelosos. O casaco de lã azul marinho envolvia-lhe o corpo, protegendo-a do vento que sussurrava segredos entre as árvores nuas. O seu vestido, desta vez um modelo preto justo com uma discreta fenda lateral, deixava entrever a pele suave das pernas, contrastando com as botas de salto médio que lhe davam um ar altivo e decidido. Um colar de prata com um pequeno pendente em forma de lágrima brilhava sob a luz dos candeeiros, o único toque de delicadeza naquele momento carregado de tensão. Madoka dirigia-se ao parque onde tantas vezes se encontrara com Manuel e Elder, consciente de que aquela poderia ser a noite em que tudo mudaria. As sombras alongavam-se pelas alamedas, e o som distante de um sino da igreja parecia marcar o ritmo de um destino incerto. O seu coração batia forte, não só pelo frio, mas pela expectativa e pelo medo do que poderia encontrar. Quando chegou ao local combinado, viu o carro preto estacionado, as luzes interiores apagadas, mas a silhueta de Manuel e Elder visível através dos vidros. Ambos a olharam com uma mistura de alívio e preocupação, como se compartilhassem o peso de um segredo demasiado grande para ser carregado sozinho. Estás pronta? Perguntou Manuel com um sorriso suave, segurando a mão de Madoka. Ela sentiu, sentindo uma onda de coragem e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Sentaram-se no banco traseiro, e o carro partiu lentamente pela estrada escura, rumo a um destino desconhecido. Durante a viagem, Elder quebrou o silêncio. Recebemos outra mensagem.
Desta vez, com uma ameaça direta. Diz que se não acabarmos com isto, todos vamos pagar um preço muito alto. Madoka engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade a crescer. Era como se uma nuvem negra pairasse sobre as suas vidas, pronta a desabar a qualquer momento. O carro parou numa zona isolada, perto de uma antiga fábrica abandonada, onde as paredes de pedra estavam cobertas por era e grafitis desbotados. As luzes da vila ficavam ao longe, como um mundo distante e inacessível. Quando saíram do carro, foram recebidos por uma figura encapuzada, cuja identidade permanecia oculta nas sombras. A voz, fria e cortante, ecoou no silêncio. Vocês brincam com fogo, mas não sabem o que estão a provocar. Esta história vai acabar mal para todos. Madoka sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, e por um momento, a coragem vacilou. Mas o olhar firme de Manuel e a presença reconfortante de Elder deram-lhe força para enfrentar o desconhecido. Quem és tu? O que queres de nós? Perguntou ela, com a voz firme. Apesar do medo. A figura permaneceu imóvel por momentos, antes de responder. O passado tem sempre a sua conta a pagar. Vocês não são os primeiros a tentar fugir das suas próprias sombras, e não serão os últimos a cair. Sem esperar resposta, a figura virou-se e desapareceu na escuridão, deixando para trás um eco de ameaça e mistério que parecia prender o ar ao redor. De regresso ao carro, Madoka sentiu uma mistura de alívio e inquietação. Sabia que estavam envolvidos numa trama que ia muito além dos seus desejos e segredos, numa rede onde amizade, paixão e perigo se entrelaçavam de forma inseparável. Quando chegaram a casa, a madrugada já começava a clarear, e Madoka, apesar do cansaço, sentiu uma faísca de determinação acender-se dentro de si. Estava preparada para enfrentar o que viesse, para proteger as suas escolhas e os seus sentimentos, mesmo que isso significasse desafiar tudo que conhecia. Enquanto se deitava, o último pensamento que cruzou a sua mente foi um sussurro silencioso. Nem todos os segredos podem ficar escondidos para sempre. E no coração da vila, sob o olhar atento da lua, um mistério profundo começava a revelar-se, prometendo que a próxima noite traria surpresas que ninguém poderia antecipar.